Então, pessoal, hoje eu vou falar para vocês, continuando um pouco do nosso assunto lá da aula anterior, né, do trato respiratório, eu vou falar sobre o diagnóstico de espineia, tá? O fluxograma, o algoritmo do diagnóstico de espineia. Muito importante, porque quem trabalha em clínica, ou principalmente com emergência, né, os gatos chegam dispneicos e a tua abordagem ela vai ser muito importante, vai ser muitas vezes definitiva no quadro desse paciente. Como esse paciente vai sobreviver, certo? E o que que você vai fazer para fechar o diagnóstico. Também esse assunto, né, ele tem um pouco mais detalhado, principalmente com vídeos, no curso do gato dispinei. Vocês podem olhar lá, vai ser um complemento muito importante também dessa apresentação. Agora, nessa aula, o que eu quero deixar claro para vocês é o passo a passo, que está descrito lá, mas talvez não esteja tão didático como eu vou apresentar agora. É importante que vocês entendam que toda decisão que a gente tome no gato dispineico é uma decisão que tem que ser terapêutica, diagnóstica, porque é um gato que está em urgência, né, com dificuldade respiratória, e eu vou precisar tomar uma atitude para estabilizar, mas também ganhar tempo em afunilar o diagnóstico. Então, isso que é essa é a nossa maior intenção, tá? Justamente é fazer o diagnóstico, né, otimizar o diagnóstico juntamente com o tratamento, né, justamente com a terapia. Então, deixa eu compartilhar aqui minha tela. Então, esse é o nosso fluxograma, certo? Da dispneia em gatos. Então, percebam o seguinte: a partir do momento que a gente pega um paciente com dispneia, né, o que a gente vai fazer? A primeira coisa é fazer a inspeção do paciente. O que seria essa inspeção? Você está conversando com o tutor, está na anamnese. Claro que se for uma coisa bem emergencial, você não vai ter muito tempo, mas se é um paciente que está lá, chega dispneico, a primeira coisa que você vai fazer é olhar esse paciente. Às vezes nem chegar muito perto, olhar, observar, principalmente o padrão respiratório. Interessante que esse paciente seja colocado, né, em oxigenoterapia, certo? Muitas vezes a gente vai precisar colocar esse paciente em oxigenoterapia, às vezes numa caixa, né? É, numa incubadora, numa caixa com oxigênio, tá? Alguns pacientes vão aceitar também máscara, nem todos, mas ele tem que, algumas vezes vão estar realmente no oxigênio e a gente começa a fazer esse processo. Padrão respiratório. Primeira coisa que eu vou olhar no paciente, na minha mesa, é qual é o padrão respiratório dele. Dispneia, ela pode ser expiratória, certo? Ou pode ser uma dispneia também inspiratória, como está aqui embaixo. Então, se eu observo nesse paciente que o principal esforço ou dificuldade é na expiração, tá? Na saída do ar, a gente chama que é uma dispneia expiratória. Por que é importante essa classificação? Porque a partir daí você vai trilhar, né, vai afunilar o teu diagnóstico diferencial. Essa dispneia pode ser inspiratória, então a maior dificuldade seria na inspiração, certo? E aí você também começa a funilar, existem algumas doenças, algumas causas que vão ocasionar dispneia inspiratória, outras expiratórias. Dispneia mista, que seria a dispneia mista? É aquele gato que faz a dispneia tanto inspiratória como expiratória. Alguns gatos, você vai chamar também de movimento paradoxal, tá? Que seria o movimento paradoxal, quando aquele paciente ele está inspirando com os músculos abdominais, certo? E na expiração ele usa o torácico, da caixa torácica. Muitas vezes, né, tem uma imagem lá, tem várias imagens de vídeos lá no gato dispineico, o que vocês podem ver por que é paradoxal? Porque na hora da inspiração, o paciente vai fechar o tórax devido ao esforço, né, inspiratório, o tórax entra e o abdômen sai, digamos assim. E quando vai inspirar, o tórax abre, né, e o abdômen entra. Então, assim, é, por isso que é paradoxal, né? Isso é caracterizado por dispneia mista, também chamada de paradoxal. O outro passo
é você, depois que observou, você escutar, né? Você não vai auscultar. Então, o paciente ainda está na tua mesa e você vai escutar, tá? Você vai observar e ficar escutando se ele emite algum som. Existem gatos que vêm com sons bem audíveis, ou seja, de longe você está escutando o som da respiração dele, e basicamente são pacientes que têm a dispneia inspiratória, por exemplo, obstrução de seios da face, obstrução de nasofaringe, né? Aquela tá? Obstruções que são audíveis, então assim, você não precisa colocar um esteto, você está conseguindo escutar o som, muitas vezes alto. Aí é trato superior, ou também pode chamar de trato anterior, ou seja, cavidade nasal, nasofaringe, até a laringe, tá? Até também pode acontecer início de traqueia. Mas isso é bem característico de trato superior. Então, isso é uma dica muito importante. Gato que chega com dispneia muito barulhenta, geralmente é trato superior, e aí você já vai conseguir descartar causas importantes, como cardiopatias e também broncopatias. Sem sons, ou seja, não está escutando nada, não tem som. E aí você vai realmente estar de origem, principalmente de origem expiratória, né? Trato inferior, ou também chamado de trato posterior, porque são quadrúpedes, né? Então, o trato inferior seria o quê? Parênquima pulmonar, né? Brônquio. Então, as doenças de parênquima pulmonar, né? E de árvore pulmonar. Então, vai trazer, geralmente, sons que a gente não consegue escutar, certo? Mas que a gente vai conseguir auscultar. Então, o outro passo seria da ausculta. Eu vou precisar fazer a ausculta nesses pacientes, né? O ideal é que eles estejam mais estáveis, é tanto que eu falo sempre esses pacientes, quando chegam lá que a gente vai fazer oxigenoterapia, o ideal é que vocês utilizem também algum opioide, né? Algum ansiolítico, uma dose baixa de acepromazina ou metadona ou tramadol na mesma seringa, tudo isso para deixar ele mais tranquilo e para te ajudar também no procedimento de ausculta e exame clínico. Se na tua ausculta tiver sons crepitantes, ou seja, sons que você parece um borbulhamento, né, um estourar de bolhas, que é característico principalmente de edemas, a gente vai estar diante de doença brônquica ou de parênquima pulmonar. Quais? Edema pulmonar, que ele pode ser inflamatório ou ele pode ser de origem cardíaca. Então, se eu tenho um paciente com essa sintomatologia, eu preciso de fazer a diferenciação. Como é que eu vou saber se é edema pulmonar cardíaco ou inflamatório? Existem também umas dicas bem importantes. Se esse paciente está em angústia respiratória, ou seja, assim, um semblante mais angustiado, geralmente quadros mais graves estão associados às cardiopatias. Então, eu tenho que fazer um T-FAST, o ideal é que você tenha um ultrassom, né, no consultório, na internação, ultrassom portátil, que seja, para a gente ver os padrões, tá, das imagens ultrassonográficas do pulmão, dos pulmões. Também vocês vão ter isso mais detalhado no curso Gato Dispineico. É muito importante que a gente tenha um treinamento, porque você vai identificar realmente se tem edema ou não com o T-FAST. Se esse paciente, pessoal, ele está com esse barulho crepitante, normotérmico, hipotérmico, então tem grandíssimas chances de ser um gato, né, com problema cardíaco, tá? Alterações em sons, ritmos cardíacos, ou seja, sopro, né, arritmia. Então, a gente vai ter que fazer nesse paciente o chamado ProBNP, que é o peptídeo natriurético. Esse peptídeo é um marcador de disfunção cardíaca, ele tem tanto em testes rápidos como também em máquinas de bioquímica que leem o ProBNP, e ele é muito importante para triagem. E seja, um ProBNP positivo, e principalmente valores altos, você pode fechar que esse paciente é um cardiopata. ProBNP em nível ali quase que normal, dá um limite máximo, ele pode ser também de doença respiratória. Alguns pacientes com problema respiratório, seja bronquite e asma, né, que eu falei para vocês na apresentação passada, eles podem positivar no ProBNP. Não é tão comum, mas pode acontecer. Agora, um ProBNP negativo quer dizer que esse gato não tem cardiopatia, ou seja, já posso iniciar meu tratamento, por exemplo, para uma asma, para uma bronquite, usando, por exemplo, corticoide. Então, para o BNP positivo, não fecho o diagnóstico de totalmente, né, de cardiopatia, mas o negativo eu descarto a cardiopatia. Então, prestem atenção à importância desse ProBNP.
E aí o ideal é que eu tenha também um ecocardio. Você pode fazer em outro passo, mas se tiver à disposição um ultrassom também que faça ecocardiograma, fazer pequenos cortes ali, também que pode ser treinado, principalmente em relação do diâmetro da aorta, né, e átrio direito. Então, assim, existem também alguns pontos de cortes que a gente consegue fazer rapidamente no ecocardiograma, tá? Se esse paciente, outra possibilidade, né, que ele tenha esse som crepitante, é um gato com asma e bronquite. Isso eu vou ter que diferenciar, porque a sintomatologia é muito parecida. Alguns gatos com asma, eles fazem barulhos roncados, né? Isso pode diferenciar, por exemplo, do edema, um pouco do edema, mas geralmente são pacientes que tossem. Então, um gato que vem com dispneia respiratória, mas que tem histórico de tosse, o que não é comum na cardiopatia. Alguns cardiopatas, base de 15%, 20% de cardiopata, eles podem, gatos, né? Eles podem tossir, diferente do cão que tosse bastante. O cão cardiopata, ele tosse bastante. Por que que o gato com cardiopatia não tosse? Porque o coração do gato, ele é mais deitado no externo, né? E mesmo que aumentem os átrios, eles não vão fazer tanta compressão ali na traqueia para causar tosse, o que acontece nos cães. Gato cardíaco que tosse, geralmente é aquele gato que tem um edema já grave e que cai líquido dentro dessa traqueia, sobe, né? Bronquíolos broncos traqueia. Às vezes ele tosse e coloca aquela secreção, aquela espuma com sangue, tá? Então é um caso muito grave. Geralmente os que estão tossindo aqui estão bem graves. A tosse ela é um sinal clínico muito mais presente em pacientes com bronquite ou asma, tá? Broncopatias. E aí se recomenda fazer o TFEST também. As alterações do TFEST, pessoal, são as mesmas do gato que tem edema cardíaco e edema não cardíaco, certo? São as mesmas, a gente não consegue diferenciar. O que vai te dizer realmente é que tem efusão, desculpa, que tem edema, né, secreção dentro desse parênquima pulmonar, dentro dos brônquios, tá? Se ele está normotérmico, hipertérmico, aí que realmente vai te ele é mais característico, né? A normotermia e hipertermia, ou seja, pacientes com temperatura tendendo a alta, é mais provável que seja bronquite ou asma, tá bom? Diferente da cardiopatia, que geralmente o gato vem hipotérmico. Então, também isso é importante. Gato de espineia com temperatura baixa, tem grande chance de ser também uma cardiopatia, tá? Sons abafados ou ausentes. Então, ao escutar esse paciente, tem sons abafados, sons ausentes. Se eu coloquei o esteto, eu não consigo escutar direito os sons. Isso é geralmente causado por doença pleural, alguma coisa que está dentro dessa cavidade pleural que está abafando, né, o som. O que que a gente vai fazer? Também um T-FAST, porque no T-FAST eu vou identificar líquido livre dentro do tórax, então né, eu visualizo o líquido livre, às vezes massa, até às vezes vísceras, no caso das hérnias diafragmáticas. Toracocentese é mandatório, porque ela é diagnóstica e terapêutica, então vou ter que aspirar esse líquido, tá? Vou analisar essa efusão e vou fazer o ProBNP dessa efusão. Então, eu posso fazer ProBNP da efusão, porque se der positivo, geralmente está relacionado com cardiopatia. Então, perceba que eu consigo fechar esse diagnóstico sem raio-x, né? É, sem exames mais dispendiosos. Então, posso fazer o ProBNP e, se é positivo, é cardiopatia. Se dá negativo, turma, então não é cardiopatia. Perceba que eu já tenho aí uma definição, tá? Vou fazer citologia, claro, principalmente para ver se tem corpo estranho, uma citologia para ver se tem bactérias, uma citologia para ver se tem células neoplásicas, isso é muito importante, né? E fazer um GRAM, uma coloração de GRAM, porque se eu tenho a suspeita de infecção, né, principalmente piotórax, dependendo da coloração da efusão também é importante, a gente já vai determinar, a coloração é muito importante, e o GRAM ele vai me dizer mais ou menos que bactéria, que tipo de bactéria que está lá, para eu iniciar um tratamento, até sair o resultado da cultura em antibiograma, que todas as vezes que eu encontro bactéria ou suspeita de piotórax, eu também tenho que fazer cultura e antibiograma, tá? E, claro, esses pacientes sempre estarão em oxigênio, a base do tratamento é o oxigênio, ok? Então, esse é o diagnóstico de dispneia. Então, esse panorama aqui, esse fluxograma, eu vou deixar para vocês, tá? Na descrição da aula. Podem escrever suas dúvidas justamente nessa descrição da aula. A gente volta a conversar. E não se esqueçam de assistir lá o curso do gato dispneico, que aí vocês vão ter a oportunidade, né, de aprofundar muito mais
essa aula aqui, principalmente acompanhando esse algoritmo, vai facilitar você acompanhar a aula também. Tá certo? Então é isso, turma. Então, até a próxima, tá? Um grande abraço.